Estamos de volta com o Jornal do Estado. O assunto agora é eleições 2022. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado, o meu convidado de hoje é o presidente do PSD de Alagoas e ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Boa noite, Rui. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Estela. É um prazer estar aqui com você na TV Ponta Verde. O prazer é nosso. Antes da gente começar o nosso bate-papo, Rui, nós vamos exibir algumas recomendações feitas pelo departamento jurídico da nossa emissora. Os pré-candidatos convidados para esta entrevista não podem pedir votos nem usar expressões que tenham esta interpretação e que configurem propaganda eleitoral antecipada. 2. Trata-se de uma entrevista com perguntas e respostas. 3. Os pré-candidatos podem expor plataformas e projetos políticos. 4. Os pré-candidatos podem tecer críticas à atual gestão, desde que não sejam de caráter pejorativo nem discriminatório. 5. Caso haja descumprimento das normas de propaganda eleitoral antecipada, os pré-candidatos podem ser penalizados pela Justiça Eleitoral sob pagamento de multa no valor de R$25 mil. Alguma dúvida? Nenhuma. Tudo certinho? Tudo. Então, para a gente começar, eu queria falar sobre esses estragos, provocados pelas chuvas. Segundo os últimos dados do governo do estado, são cerca de 64 mil desabrigados e desalojados e já são 56 municípios que decretaram estado de emergência. Como é que você vê essa situação e o que você faria caso você fosse governador de Alagoas? Estela, é uma situação realmente muito triste, né? Muita gente perdeu suas casas, perdeu eletrodoméstico, perdeu tudo que tinha. É muito difícil me colocar na situação de governador, o que eu posso com a experiência que eu tenho. E nós enfrentamos aqui em 2017 um momento muito complicado em Maceió, com pessoas que perderam a vida, perderam a casa. Eu acho que é o momento, Estela, da classe política alagoana deixar as questões político-ideológicas de lado. Acho que todos têm que sentar à mesa. Nós temos hoje o presidente da Câmara Federal é alagoano. Eu acho que a bancada federal tem que estar unida. O governo do estado, na pessoa do governador, deveria convocar uma reunião com todos esses entes, com a participação de todos. O que a gente tem visto, infelizmente, são pessoas muitas vezes explorando a tragédia, fazendo selfie em meio a alagamentos. E não é isso que a gente quer. A gente quer que haja essa unidade, porque muitas vezes algumas prefeituras e o governo do estado estão chegando com as mesmas ações. É muito mais fácil sentar, planejar e cada um cumprir o seu papel nesse momento de tanta dor e tanta tristeza para milhares de famílias alagoanas. Agora, você acha que são necessárias obras estruturantes, planejamento, para poder evitar esse problema que já vem aí ao longo dos anos? Nós tivemos, né, Estela, a cada década, pelo menos, tem uma tragédia como essa em Pernambuco, em Alagoas. Eu me lembro quando fui deputado federal no ano de 2011, eu fiz uma solicitação ao Ministério da Integração Nacional à época para fazer um sistema de alerta para Pernambuco e Alagoas e pensar em obras de infraestrutura que minimizassem os efeitos dessas cheias que a gente sabe que acontecem pelo menos uma vez a cada década. Infelizmente, eu não obtive uma resposta positiva, eu acho que ainda é tempo. Eu acho que o país, ao longo dos governos, tem uma posição sempre reativa em relação a tragédias naturais, ao invés de pensar na prevenção. E vamos mudar de assunto, Vamos falar sobre educação. Qual seria o seu planejamento para essa área? Estela, nós aqui em Maceió conseguimos avançar bastante na educação do município de Maceió. Entregamos 17 novas creches, sobretudo na parte alta, onde as mães mais precisam. Fomos a capital brasileira, Estela, que mais cresceu, que mais avançou no IDEB, que é o indicador do Ministério da Educação. Nós éramos a penúltima colocada das capitais do Nordeste, deixamos Maceió na 4ª colocação, à frente até da cidade do Recife, que é economicamente muito mais forte do que Maceió. Então tivemos um trabalho bem feito na educação. Entregamos uniforme completo pela primeira vez, com mochila, tênis, e acredito que a gente pode fazer o mesmo na rede estadual. A gente tem um detalhe hoje, Estela, um dos nossos focos será esse, que é a educação profissionalizante. Nós temos 100 mil alunos na rede municipal, somente 6 mil estão no técnico profissionalizante, somente 6%. Isso é muito pouco, a gente tem que pensar
na capacitação desse jovem para ele sair do ensino médio já com uma direção profissional a seguir. E conseguir já o primeiro emprego. Exato. Hoje é uma dificuldade, o empresário muitas vezes tem a vaga e não ocupa porque o jovem não está capacitado. Então a gente nós temos vocações em cada área do nosso estado, mas diga a você que pensar o turismo, né, dessa forma planejada, a educação voltada para o turismo é algo que a gente precisa com urgência. Que o jovem na região norte, que o jovem lá no sertão, em Delmiro, em Piranhas, no litoral sul, né, nós temos potencial turismo em quase cada canto desse estado e a gente precisa preparar esse jovem para que ele saia do ensino médio preparado para atuar, seja no turismo, seja na indústria ou no comércio. Para poder ter mais oportunidade de emprego aí e sustento para as famílias. Exato, Estela. A gente conhece milhares de jovens, né, que estão hoje precisando do emprego. Existem empregos, mas aquele jovem não está devidamente capacitado. Então ele sai do ensino médio com muitas dificuldades, né? Foram falhas no aprendizado. A questão do técnico profissionalizante que eu tenho batido muito, eu acho que é fundamental para o estado de Alagoas, né? Sobretudo se a gente pensar no turismo, por que não uma escola profissionalizante voltada para o turismo nas regiões vocacionadas para o turismo. Então, acho que seria muito importante a gente pensar isso de forma estruturada no nosso estado. E com relação à saúde, né? Quais são os seus projetos para essa área, que é tão importante também? Estela, a gente também conseguiu aqui em Maceió avançar na saúde ao longo dos nossos 8 anos. Maceió era a única capital brasileira que não tinha uma UPA funcionando. Colocamos 2 UPAs, do Trapiche e do Benedito Bentes, para funcionar. Inauguramos 4 UDAs, que são unidades em parceria com universidades privadas e com a UFAL, e colocamos mais 15 ou 16 unidades básicas de saúde para funcionar, né, levando a saúde a quem mais precisa. No nosso estado, a gente sabe que aconteceram avanços, hospitais foram construídos ao longo dos últimos 8 anos, mas precisamos efetivamente colocar essas estruturas para funcionar. Nós temos hoje rodado o estado e a gente ouve das pessoas que muitos desses hospitais têm funcionado de forma precária. Então, a nossa ideia é utilizar essa estrutura já existente, por exemplo, para colocar policlínicas. Na própria estrutura hospitalar, você levar as especialidades médicas para atender em cada uma das regiões do estado, inclusive com a própria telemedicina, que foi utilizada com sucesso durante a pandemia de Covid, e ontem o Senado Federal aprovou na Comissão de Justiça, deve ir ao plenário e acredito que será mais um instrumento importante para a medicina no nosso estado e no nosso país. E com relação à habitação, quais seriam os seus planos? Estela, nós aqui em Maceió também conseguimos avançar bastante na habitação, entregamos quase 11 mil casas populares, deixamos 6 mil em construção para a atual gestão, com dinheiro garantido, inclusive as casas lá da beira da Lagoa, os apartamentos da Orla Lagunar, que foi uma luta muito grande, fazer o projeto, conseguir o terreno e colocar a obra para andar. Então nós tivemos um trabalho muito vitorioso em Maceió no quesito habitação. Claro que no estado os programas habitacionais do governo federal são voltados para os municípios, mas eu entendo que o estado tem que ter um olhar diferenciado para algumas comunidades, como por exemplo a comunidade quilombola. Nós temos dezenas de quilombos, as pessoas ainda vivem em casa de taipa, sem banheiro, e seria muito importante estruturar tanto os quilombos quanto as nossas aldeias indígenas com programas habitacionais custeados pelo governo do estado. Rui, nosso tempo já está chegando ao fim. Eu queria que você desse as suas considerações finais na nossa entrevista de hoje. Obrigado. Primeiro, agradecer a você, Estela, agradecer a TV Ponta Verde pelo espaço, sempre tão democrático, e dizer que as pessoas vão ver o mesmo Rui com a mesma serenidade, a mesma capacidade, a mesma experiência de gestor que teve à frente da Prefeitura de Maceió ao longo dos últimos 8 anos. Muito obrigado. Muito obrigada, gratidão pela sua participação, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Amanhã, o nosso convidado do Jornal do Estado é o senador Fernando Collor de Mello, do PTB. A edição de hoje termina por aqui. Gratidão pela sua companhia e a gente volta a se ver amanhã. Boa noite a todos vocês. Tchau, tchau.